Esse mês, né, a Igreja Presbiteriana fala muito sobre missões, né? E para que nós podemos nos incentivar para fazer missões, para nos incentivar para pregar o Evangelho do Senhor, para nos condoer com aqueles que estão longe de nós, muitas vezes sofrendo, né, com a maldade do povo do mundo. E quando nós lemos esse texto, nós vimos a necessidade que temos de se achegar ao nosso Deus. Efésios 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, mais uma vez de maneira alternada, para nós meditar um pouquinho na palavra de Deus, antes de nós se colocar em orações, né, compartilhada, colocando na presença do Senhor. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10, de maneira alternada. Fala assim a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, amém. Meus irmãos, esse texto, principalmente nessa época, né, do ano, que nós comemoramos o mês de missões, eu gosto muito de falar desse texto, porque ele abre um pouco nossos olhos, nosso coração, e é um texto que deixa claro da onde nós saímos, qual eram as nossas condições, né? O tanto que Deus foi bondoso, milagroso com cada um de nós, o tanto que Ele não usou, né, de limite a sua misericórdia para cada um de nós. Ele deixou de dar aquilo que a gente merecia e deu aquilo que nós não merecia, que era a graça, né? Que era a graça em Cristo Jesus. E esse texto ele mostra, né, as nossas condições, como nós estávamos antes de Jesus, quando nós estávamos mortos nossos delitos e pecados. O que é que um morto pode fazer? Qual a ação que nós poderemos fazer sem ter Jesus na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica um pouco, né, chateado quando a gente fala de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem e parece que a palavra vai e cai no chão, ele não entra no coração dele. Mas por que não entra? Porque ele está o quê? Morto nos seus delitos e pecado. Assim como Deus nos iguala e fala assim como todos nós éramos antes, né? Todos nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós não tem nem que se gloriar em nós mesmos, porque em nós não teve nenhuma ação favorável a nós, a não ser Cristo que tem agido por nós. Então, do versículo 1 ao versículo 3, né? A palavra de Deus nos deixa claro a qual era a nossa situação quando nós estávamos antes, né? E antes, por isso que a salvação ela não tem nenhum mérito nosso, porque nós não podíamos fazer nada que nós estávamos mortos. Por isso que não tem nenhuma ação humana, porque o morto ali, ele não tem destreza nenhuma, ele não tem vontade própria, né? Por isso Deus nos deu vida, né? Nos deu vida através de Cristo Jesus. Não devemos, muitas vezes, se achar melhor do que ninguém, né? Quando você estiver se achando muito importante, aí você lê esse texto aqui que você vê de onde você saiu, né? É claro que não é para você voltar. Quando alguém é contra da gente falar no passado, né? Mas a gente tem que olhar o passado, que é para que a gente não volte para ele de novamente, para que a gente fuja dele, para que a gente não caia nos mesmos erros daqueles que outrora caíram, né?
A palavra de Deus que nós leu aqui falou, olha, não endureça o coração que não aqueles lá de Merimbá, aquele do passado, aqueles que atravessaram o deserto. Então, a própria palavra de Deus, ela usa o passado para nos alertar no presente. Então, você deve olhar também o seu passado, a sua condição, não para se martirizar, não para se minimizar, mas para que você tenha a certeza que não quer mais voltar da onde você saiu. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem nenhuma chance de se chegar ao nosso Deus. Nós foi feito perfeito, né? Quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva, ele não tinha pecado. Mas por causa da desobediência, o pecado entrou pelo um só homem, e pelo um só homem ele foi redimido, né? Só Cristo que pôde vir e morrer por cada um de nós para que nós tivéssemos vida. Então Paulo, ele se preocupa de dizer, olha, não, você não seja, né? Não queira ser melhor do que ninguém, você não queira ser acima de ninguém, mas que vocês reconheçam que foi alguém comprado com o sangue de Jesus, para que pudéssemos levar o evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem, e fazer a obra do Senhor aqui nessa terra, né? Então Deus, ele não esconde o nosso passado, pelo contrário, ele também não joga na nossa cara, mas ele faz com que a gente se alembre dele, para que isso nos dê um alicerce, para que nós não possamos voltar mais uma vez, né? Se você que hoje conhece a palavra de Deus, você se imagina sem Jesus na sua vida? Imagina sem Jesus na nossa vida, o que que nós tínhamos, né? Deus o livre, nem pensar uma coisa dessa de eu voltar de onde eu saí, porque eu estava morto, e morto não tem nada para fazer, né? Então, quando nós reconhecemos isso, nós vemos que a necessidade de nós ser mais humildes, de nós ser mais compassivos, de nós ter mais paciência com aquelas pessoas que ainda estão com o coração endurecido, e muitas vezes só de nós sair pregando o evangelho de qualquer forma, deveremos orar, colocá-los na presença do Senhor, para que Deus amoleça ali seu coração, para que eles possam ouvir o evangelho do Senhor, e não só ouvir, mas colocá-lo em prática. Então, esse texto do versículo 1 ao versículo 3, ele diz qual era as nossas condições. E muito interessante aqui que ele fala assim no versículo 3, em quais todos, também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, irmão, esse versículo, ele é muito duro, né? Ele chama muito a nossa atenção, que a palavra de Deus diz claramente aqui que nós, antes de Jesus, fazia a vontade de quem? Nós era filho de quem? Da ira. Nós fazia a vontade da carne, e quando nós faz a vontade da carne, nós está sendo a imagem e semelhança, não é de Deus. Quando a gente age na carne, nós está parecendo com o inimigo das nossas almas, né? Então nós temos que ter cuidado que às vezes uma resposta com ignorância, às vezes algo na nossa fúria, nós não está parecendo com Deus, nós não está sendo a imagem e semelhança do Senhor, nós não está agindo da forma que Jesus quer que nós haja, né? Então, quando nós somos inclinados para a nossa carne, nós está desobedecendo ao Senhor e está se igualando aos filhos da ira, ao filho da potestade do ar, que nós não somos mais, nós não somos mais desse time, né? Quando nós nascemos mortos, nossos delitos e pecados, mas hoje nós temos vida, então temos que viver como tais na presença do nosso Deus. Vamos reler aí, por favor, o versículo 4, do 4 a 7. Algum irmão pode ler para nós, por favor, o versículo 4 a 7. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, né? Aí quando não tinha mais chance para nós, quando não tinha mais nenhuma motivação para que nós só chegássemos ao nosso Deus, aí a palavra de Deus diz
Mas Deus, né, sendo rico em misericórdia, né, mas Deus sendo rico na sua misericórdia, teve compaixão de nós, teve misericórdia de nós. E a misericórdia é algo que importante na nossa vida, porque não é algo que Deus nos dá. Por causa da misericórdia de Deus, Deus não dá para nós aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? O que é que nós merecemos se nós não tínhamos Jesus? Nós merecia o céu ou o inferno? Nós merecia o inferno. Mas Deus usou da sua misericórdia. Então o que é misericórdia? É não dar para nós aquilo que nós merecemos. Ele reteu aquilo que nós merecemos. Agora, para isso acontecer, alguém teve que pagar o preço, né? Porque a graça foi de graça, mas para a misericórdia do Senhor, teve que alguém pagar o preço para que ela não fosse exercida na nossa vida. E quem foi que pagou esse preço? Nosso próprio Senhor Jesus, né? Jesus, ele usou de misericórdia conosco, mas ele teve que pagar a nossa dívida, né? Ele teve que pagar os nossos pecados ali naquela cruz, todas as nossas iniquidades. Então, é bom nós parar um pouquinho, né? E pensar o tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus, né? Que por mais que nós seja grata ao Senhor, por mais que nós o busque, por mais que nós ande na presença de Deus, jamais a gente vai conseguir pagar nem um centavo da nossa dívida, mas o Senhor já pagou ela toda. Mas o que é que o Senhor quer de nós? É que nós pague a nossa dívida? Não, Ele quer que nós reconheça que Ele o pagou, né? Que Ele o fez por nós, que Ele teve misericórdia de nós. Ele não tirou a misericórdia da nossa vida, porque senão nós tínhamos sido consumidos, nós estávamos perdidos, né? Ele usou, por causa do seu amor, da sua bondade, Ele usou a sua misericórdia. Mas Ele mesmo pagou o preço dela. Ela não veio de graça, né? Então diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É de graça para mim, para você, né, é de graça. Mas para Jesus não foi de graça, né? Para que você tivesse acesso a ela, Jesus teve que pagar um alto preço, né? E o maior preço, né? A maior angústia de Jesus naquela cruz foi o nosso pecado estar amputado nele, sem ele ter o cometido. Imagina nós, aqui na nossa vida secular, se alguém dizer que nós fez uma coisa sem nós ter feito, nós fica satisfeito, nós fica alegre com isso? Não, né? Não fica. Quem é que gosta de ser acusado injustamente? As pessoas não gostam de ser acusadas nem quando eles merecem, né? Nem quando a gente fez o mal a gente não quer ser acusado, quanto mais quando a gente não fez, né? Então imagina a aflição de Cristo sendo acusado de todos os pecados que nós cometemos, todos nós, está ali sobre os seus ombros, né? A angústia que ele estava, mas ele suportou tudo aquilo por amor de nós, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida eterna na presença do nosso Deus. Então o Senhor, né, sendo rico em misericórdia, nos deu, né, juntamente com Ele, nos ressuscitou, que fala no versículo 3, juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou, tivemos vida novamente. Então, meus irmãos, é algo para nós pensarmos e nos motivar, né? E ter vontade, ter intrepidez, ter ali a sede da palavra do nosso Deus. Nós não fomos ali regenerados por qualquer coisa não, né? Foi muito difícil, foi algo precioso, foi algo que o ser humano não podia, não conseguia fazer, e Jesus fez por nós. Nós temos que dar valor. Nós não sabemos a importância que tem, muitas vezes, nós estamos aqui, na casa do nosso Deus. Se não fosse o Senhor na nossa vida, talvez nós estávamos aí em cantos tenebrosos, né? Estava sendo ameaçada, a nossa família estava sendo perseguida. Mas você imagina a paz que você tem por causa de Jesus, né? Da onde Jesus lhe tirou. Não só foi espiritualmente não, fisicamente falando, emocionalmente falando, aonde Deus te colocou. Nós temos paz em Cristo Jesus. E às vezes a gente não agradece a Deus, né, por esse privilégio que nós temos, né? Nós estamos aqui, mas nós temos certeza que o Senhor está cuidando dos nossos filhos aonde eles estiverem. E quando nós não temos essa paz, né? Aí a gente fica angustiado, a gente fica triste. Então devemos valorizar mais a presença do Senhor na nossa vida, né? E saber que não foi de qualquer maneira que Ele nos deu essa paz que hoje mora no nosso coração. Mas, meus irmãos, Deus
Ele mostra para nós como nós estávamos, a forma de qual fomos resgatados na presença do Senhor, mas foi para um objetivo. Deus não veio, Deus não morreu por nós para que nós vivêssemos aqui sem fazer nada. Deus morreu por nós, Deus nos tirou da morte novamente, nos colocou vida em nós, mas para que nós tivéssemos um objetivo, para que nós cumpríssemos uma missão. E é onde entra, né, a vontade que nós temos que ter, o desejo, tudo isso tem que se multiplicar em desejo de nós pregar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. De nós orar por aquelas pessoas que estão distantes, que estão pregando o Evangelho, muito deles está sendo morto, né? Muitos deles estão sendo mortos e nós muitas vezes esquecemos de orar por eles porque nós não damos a devida importância, porque nós não reconhecemos, né, o tamanho dessa graça que o Senhor teve conosco. Então, no versículo 8 ao 10, vamos ler? Outra pessoa lê, por favor. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos por obras? Não. Mas crente sem obra é salvo? Não. É esquisito, né? As coisas de Deus é meia louca para aquelas pessoas que Deus não faz com que ele entenda. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos ser chamados de quê? De loucos, né? É só aqui que 3, que não o pastor fala, só aqui que 3 mais 2 é 1, né? Lá na matemática do mundo não é assim que funciona. Então, assim, aí como é que as pessoas vão entender lá fora? Nós precisamos de obra para ser salvo? Não. Mas um crente sem fazer obra, ele também é salvo? Também não é. Porque nós fomos criados para as obras do nosso Deus, em qual ele de antemão já preparou para que andássemos nela. Então as obras vão fazer parte da nossa vida, porque nós fomos criados para boas obras. Não foi as boas obras que foi criada para nós. Nós foi criada para que andássemos nela, para que cumprisse, para que obedecesse o ID do nosso Deus, né? Para que nós pudéssemos viver aqui na terra para fazer a diferença. Mas nós temos que ser muito diferente. A palavra de Deus diz que nós temos que ser o quê? Jesus disse, eu sou. Primeiro ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele falou o quê? Vós sois a luz do mundo, né? Então você representa Jesus aqui nessa terra. Por isso que nós temos que andar o máximo possível para parecer com Cristo. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, porque nós temos que fazer o que ele fazia antes, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande. Quando nós vamos frequentar certos lugares, somos convidados para ir em certo lugar, nós temos que parar um pouquinho e pensar assim, Jesus ia nesse lugar? Provavelmente às vezes ia. Agora depende para fazer o quê, né? Depende para fazer o quê. Então nós temos que ter muito cuidado para não escandalizar, porque o escândalo vem, mas aí daquele por qual o escândalo seja, né, presente ali. Nós temos que evitar essas coisas, porque nós não podemos estar em qualquer canto fazendo qualquer coisa. Nós podemos estar em qualquer canto, mas fazendo a obra do nosso Deus, cumprindo o ID do nosso Deus. Então deveremos ter essa vontade no nosso coração de obedecer ao Senhor, né? E nesse mês, volto a falar, né? Nesse mês que a Igreja Presbiteriana foca em missões, né? Você tem orado pelos missionários? Você tem se compadecido daquelas pessoas? Às vezes eu assisto uns vídeos, né? Eu fico tão triste ver as pessoas ali sendo mortos, sendo queimados por causa do Evangelho. Você pensa que ainda hoje isso não acontece? Não, acontece, né? Nós moramos num lugar tão calmo, tão tranquilo, em qual a nosso único empecilho de pregar o Evangelho somos nós mesmos. Somos o nosso eu, né? O nosso egoísmo. Muitas vezes nós pegamos o talento que Deus nos deu e enterramos ele. Aí depois fica falando mal daquele servo que enterrou o seu talento e o seu. E o meu? Será que nós não temos escondido ele num cantinho, né? Será que a luz do Senhor não tem se apagado quando nós entramos em certo lugar? Será que muitas vezes, né, por falta de nós ir pregar o Evangelho do Senhor, será que o Espírito Santo de Deus tem deixado de falar no coração de cada um de nós? Provavelmente não, mas às vezes a gente não está ouvindo, né? Às vezes a gente não está ouvindo, né? Então que nós podemos ter mais desejo
no nosso coração, que nós podemos ter mais gratidão. Quando você estiver desanimado, quando você estiver, né, sem coragem, quando você estiver com timidez no seu coração, pense, para um pouquinho e pense de onde você veio, o que é que Deus fez com você, né? Da onde Deus te tirou, da onde Deus te colocou e para que Deus fez isso, né? Tem uma missão na vida de cada um de nós. Então que o Senhor esteja nos abençoando, esteja aquietando o nosso coração e que nós tenha cada dia mais desejo de seguir esse Deus verdadeiro, no qual nos criou, não por causa das boas obras, mas que andássemos nela, para que praticamos as boas obras do nosso Deus. Que assim o Senhor continue nos abençoando. Amém?